te dar as boas-vindas a mais esta entrevista de especialista. Muito obrigado, principalmente para você que acompanha ao vivo. Hoje a gente vai falar sobre cidadania italiana. Você sabia que, de acordo com estimativas da Embaixada Brasileira, aliás, a Embaixada Italiana em Brasília, somos 32 milhões de descendentes brasileiros, descendentes italianos aqui no Brasil? E olha só, quem é descendente italiano, pela lei, tem direito a isso daqui, ó. Tem direito a um passaporte italiano, porque quem é filho de italiano é italiano. E neto, bisneto, e assim por diante. Tá? Mas antes de entrar no assunto, eu vou me apresentar para você que não me conhece. Eu sou Alexandre Tortoriello, jornalista formado pela USP, publicitário formado pela SPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing em São Paulo, e mestrando em Relações Internacionais na PUC-Rio. Tenho uma longa carreira aí, uma longa estrada no jornalismo, em reportagem de rádio, TV, internet, agência de notícias. Já trabalhei na Bloomberg News, na CBN, na Band, na BBC Brasil em Londres. E ao longo da carreira, mais de 20 anos, entrevistei literalmente milhares e milhares de pessoas. Às vezes, gente simples, que alguém poderia imaginar que não tinha muito a oferecer, mas com quem eu aprendi muito, de quem eu ouvi grandes histórias. E também pessoas consideradas importantes pelo feito que alcançaram ou pelo cargo que ocupavam. Presidentes da República, vencedores do Prêmio Nobel, campeões olímpicos. E hoje eu estou aqui para conversar com a Renata Bueno, que está falando com a gente da Itália. Quase boa noite. Não, já é boa noite na Itália, né? Boa noite, Renata. Boa noite, Alexandre. Na verdade, boa tarde, né? Aqui já é mais tarde, já são 6h30, mas ainda está bastante claro. O verão aqui escurece tarde. Mas é um prazer estar aqui. Mas já é buonasera. Buonasera, buonasera. Então, buonasera para você, boa tarde para quem está acompanhando a gente no Brasil. Bom, acho que a maioria das pessoas conhece a Renata pela atuação política dela. Ela foi vereadora em Curitiba, foi a primeira brasileira eleita para o parlamento italiano, cumpriu o mandato até 2018, mas ela também é empresária, é advogada e é fundadora do Instituto Cidadania Italiana, que assiste pessoas que têm interesse em buscar o reconhecimento dessa nacionalidade. Porque, assim, como eu falei, filho de italiano é italiano pela lei. Então, assim, se você é descendente de italiano, você é italiano, só que aí você, se não teve o registro, para quem mora na Itália, na prefeitura, né, no comune, ou para quem mora no exterior, no consulado, aí você tem que buscar o reconhecimento dessa cidadania. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Renata, de novo, muito obrigado, e muito obrigado 2 vezes, porque a Renata está com recém-nascido e ela conseguiu achar um espaçozinho na agenda do Vitório de 4 meses para poder atender a gente. Renata, de novo, muito obrigado, e eu começo perguntando, quem é que tem direito ao reconhecimento da cidadania italiana? Na verdade, todos aqueles que são descendentes, né, Alexandre? Você mesmo é um descendente, tirou a sua cidadania, e como você disse, é assim, mesmo que a gente tenha um bisavô distante, um tataravô, a obrigação deles na época em que iam nascendo os filhos, era de ir no consulado ou em alguma autoridade italiana na região do Brasil e registrar esses filhos. Mas isso eles não faziam, por falta de conhecimento, por falta de saber realmente quem eram as autoridades. E acaba que isso acumulou ao longo do tempo. E hoje, então, todo mundo procura esse processo de reconhecimento da cidadania, que na verdade é um reescrever a história da família italiana. Mas todos aqueles que têm sangue italiano, mesmo de um avô distante, têm o direito e é reconhecido um cidadão italiano pleno, como todos os demais que nascem na Itália. Quer dizer, é igualzinho, né? Não é porque você nasceu no Brasil que você tem direitos diferentes, menores do que daqueles de quem nasceu na Itália, né? É, claro, porque a cidadania não existe uma cidadania parcial, né? Ou você é cidadão ou não é. Então, sendo cidadão italiano, você tem todos os direitos, inclusive de cidadão europeu, que o passaporte, como você mesmo mostrou aí, é um passaporte europeu, né? Agora, Renata, como é que faz para ter esse reconhecimento? No meu caso, por exemplo, quando minhas filhas nasceram, fui no consulado, registrei, então elas já são italianas também, quer dizer, já são reconhecidas como italianas, como eu falei, né? Quem é filho de italiano é italiano, apesar de muita gente não ter esse reconhecimento legal. Quem não fez isso, depois, para fazer esse reconhecimento tardio, é muito complicado? Então, é complicado sim, que é justamente aí que começou a nossa conversa, né? Eu dizendo dos tataravós que não faziam o que você fez. Era a obrigação deles terem feito, registrado os filhos,
para que o governo italiano, inclusive, tivesse ciência, né, dos descendentes e dos filhos italianos no mundo, mas não era feito. Então, a pessoa pode fazer ou registrar até os 18 anos, o pai ou a mãe mandam um comunicado informando as autoridades italianas, no caso, os consulados no Brasil, ou depois dos 18 anos, a pessoa precisa entrar com esse processo, que é no próprio consulado mesmo, onde ele apresenta a documentação comprovando que ele é neto, bisneto ou filho de italiano, ou seja, que ele tem a descendência de sangue, ou ele precisa fazer o processo judicial, que hoje é bastante reconhecido também aqui na Itália, através de um recurso junto aos tribunais. Então, são formas diferentes, mas que a pessoa tem todo o direito aí de pedir a sua cidadania, inclusive vindo morar um tempo na Itália, que também é uma outra forma onde todas as prefeituras têm também autoridade para fazer o reconhecimento da cidadania. Porque, em tese, é um processo administrativo, é simplesmente um reconhecimento de documentação. Na real mesmo, todos nós que temos o sangue italiano, a gente já nasce italiano, né? Eu vou chamar aqui, você falou sobre reconhecimento por via judicial, né? Vou chamar aqui o Gustavo Messadi. Como eu falei, a Renata, ela está de licença maternidade e o Gustavo é que está mais à frente do dia a dia do Instituto agora, nesse período, né? Gustavo, obrigado. Gustavo está falando com a gente do Brasil mesmo, né? De Curitiba. Isso, estou aqui de Curitiba. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Renata. Então, estamos aqui já com o Instituto, nós fundamos o Instituto no ano de 2016 e desde então a gente vem trabalhando e assessorando no início com os processos, como a Renata falou, esses que a gente trata de administrativos, que era quando o requerente permanecia, né, fazia uma residência na Itália e a prefeitura do local fazia o procedimento de reconhecimento da cidadania, mas nos últimos anos a gente tem dado um foco e um crescimento no processo pela via judicial. E como é que funciona esse processo judicial? Vamos lá. Tecnicamente, eu vou tratar aqui dos mesmos documentos que a gente utiliza para o processo pela via administrativa. Então, só para dar uma relembrada aqui, para quem não sabe, para quem já sabe, quais são os documentos? Eu preciso de todas as certidões que comprovam a linhagem que vem desde o italiano até o requerente. Então, são certidões de nascimento, casamento e óbito. Esses documentos eu vou utilizar eles tanto para um processo administrativo, que é esse que a gente chama presencial no comune, quanto para o judicial. Só que esse judicial, nós podemos dividir então em duas teses que são trabalhadas nos processos pela via judicial. O primeiro, que é esse daqueles de linha paterna, em que, na verdade, o nosso argumento é contra as filas de espera do consulado. A legislação que rege esse processo de reconhecimento de cidadania, ela determina que o processo ele deve ser finalizado em até 730 dias, mais ou menos em torno de 2 anos, a partir do momento em que o interessado no reconhecimento apresenta o seu pedido para o consulado. Só que nós já temos visto e acompanhado há muito tempo isso, que os consulados não têm dado conta de dar o atendimento a quem tem interesse neste prazo estabelecido pela lei. Então, o processo pela via judicial, ele na verdade, ele vem contra essas filas dos consulados, é o nosso argumento principal dentro dos recursos, em que então o juiz vai realmente entender que existe um descumprimento desse prazo legal e vai analisar que a documentação apresentada corresponde àquela que é essencial para o reconhecimento e o juiz então vai determinar, não é o juiz quem vai fazer o processo final do reconhecimento, ele determina por uma sentença que o comune de origem do italiano é quem faça a transcrição desses documentos. Então, ao final, com a sentença do juiz, ele encaminha essa documentação para o comune de origem do antenato italiano, para que então o comune faça ali o processo de reconhecimento. Na verdade, é basicamente uma transcrição das certidões de nascimento, casamento dos requerentes para os livros oficiais italianos. E a partir daquele momento, então, aquele que é interessado, que deu entrada no seu processo de reconhecimento, passa a ter não só uma certidão de nascimento brasileira, mas também uma certidão de nascimento italiana. E aí, esse processo é um processo demorado, você falou contra as filas, né? Hoje a gente sabe que, às vezes, o processo pode demorar mais de 10 anos, né? Em São Paulo, estão chamando gente que deu entrada com um pedido no início da década
passada, né? Então, quer dizer, isso para começar o processo, e agora vão contar os 2 anos, né? Os 720 Basicamente dias que isso. falar. Então, quer dizer, pode durar muito mais de 10 anos até. E como é que é no processo judicial? Ele também pode demorar muito tempo assim? Ou ele Não, tem não. um prazo mais curto? Tá, a ideia principal, e aqui eu tenho que fazer até uma distinção do que a gente tinha até junho desse ano para o que a gente passa a ter a partir de agora. Então, até junho desse ano, esses processos eles estavam sendo todos distribuídos e julgados pelo Tribunal de Roma. Nós tivemos agora uma alteração, tá, no Código de Processo Civil italiano, e a partir agora do mês de julho, os processos, na verdade, a partir do dia 22 de junho já começou uma fase de transição, mas agora em julho é meio que obrigatório que todos os processos de reconhecimento sejam distribuídos nas províncias de origem do antenato italiano. Então, eu não estou mais concentrando essas ações num único tribunal de Roma, mas eu estou espalhando esses processos pela Itália. Pelo que a gente tinha até então junho, os prazos processuais, o processo em si, até a finalização do reconhecimento, ele estava durando algo em torno de 2 anos. Tá? Era essa a média que nós tínhamos para a finalização do processo. Sofreu um pouco ali pela pandemia, porque principalmente naquele primeiro ano que a gente teve, a Itália foi um dos países que mais sofreu com a pandemia, com o lockdown. Então nós tivemos um ano ali sem audiências, não tivemos movimentação processual nenhuma. Mas eles conseguiram logo depois, com a retomada, dar uma agilizada e voltar com os prazos ali e finalizar os processos na volta dos 2 anos. Só que, como eu falei, a partir de agora, os processos não são mais distribuídos em Roma. Eles estão sendo redistribuídos, não, são distribuídos na sua origem diretamente nas províncias de origem do antenato italiano. A nossa perspectiva, então, a nossa ideia é que com essa redistribuição dos processos pela Itália, esse prazo de 2 anos acabe sendo reduzido. A gente não consegue, obviamente, dizer agora vai reduzir em tanto tempo, mas a ideia é que se reduza ali em prazo de 40% do que a gente tem hoje, que são esses 2 anos para o reconhecimento da cidadania. Então, quer dizer, um pouquinho mais de 1 ano seria possível ter esse reconhecimento, que as pessoas indo ao consulado, tendo em vista que você tem, assim, como eu falei, 32 milhões de descendentes de italiano aqui no Brasil, você pensar, é mais do que a população da região sul inteira, é mais do que qualquer outro estado brasileiro, exceto São Paulo. Então, assim, é muita gente, né, que tem esse direito e pouca gente para processar isso nos consulados, obviamente, né, porque não tem uma estrutura tão grande assim. Renato, queria voltar para você e perguntar se você teve algum caso curioso ou mais difícil nesses processos, ou tenha te chamado a atenção por algum motivo? Olha, a gente, na verdade, já acompanha isso há muito tempo, né? Como o Gustavo falou, nós fundamos o Instituto em 2016, enquanto eu era deputada aqui no Parlamento Italiano, e a grande chave disso é o tamanho do número de pessoas que procuram pelo processo de reconhecimento da cidadania, né? Quando isso veio ao conhecimento das pessoas, virou um boom, e isso realmente acaba que os consulados não dão conta de fazer tantos processos e acaba gerando essa fila de 10, de 12 anos, e é sempre assim, já há muitos anos, e eles não conseguem nem diminuir essas filas. Então, hoje, existem essas fórmulas alternativas, né, de se fazer o reconhecimento de cidadania, e nós fundamos o Instituto justamente porque chegava para mim um monte de gente pedindo, né, ajuda, o que eu faço, eu quero fazer minha cidadania, etc. E é uma coisa que eu sempre estimulei, porque eu vim estudar na Itália, né, e fiz meu processo de cidadania aqui. Então, acaba que eu fui muito feliz e gosto muito de incentivar os jovens que venham para cá, principalmente aqueles que podem vir como cidadãos europeus, ou estudar ou trabalhar, então surge um pouco daí a nossa vontade de ajudar. Mas acaba que, ao longo do tempo, a gente tem, assim, N situações. Existem situações até, por exemplo, de pais separados, ou pai que não reconheceu o filho, ou de filhos adotados. Esses são os casos um pouco mais exclusivos. Mas, além disso, o que acontece é um reconhecimento normal, né? Na verdade, é uma sentença confirmativa, onde o juiz, no processo judicial, simplesmente ele reconhece essa cidadania, afirmando que são cidadãos de acordo com a documentação. Agora, o que a gente sofre, e que é a grande
exclusividade aí, né, que você disse que chama a atenção, são pessoas que acabam falsificando documentos para vir fazer a cidadania italiana, ou pessoas que acabam se sujeitando a assessorias aqui na Itália, que fazem muitas vezes fraudes. E até por conta disso, né, nós, Instituto Cidadania Italiana, acabamos criando aqui na Itália a nossa própria sede, porque a gente aqui contava com a ajuda de colaboradores, mas hoje a gente conta com uma equipe própria. Nós temos a sede aqui na Itália, a gente conta então com uma equipe própria, onde o Gustavo coordena essa parte Itália, eu sou a presidente do Instituto e acompanho também toda essa parte jurídica de perto, justamente para a gente evitar qualquer fraude ou qualquer problema que possa vir a acontecer. Então, a gente tem, assim, muita lisura, né, e muito cuidado no tratar uma documentação, porque adquirir o reconhecimento de uma cidadania é muito grave, né, muito importante para um país, né, você não é simplesmente um passaporte. Então, é isso que a gente quer que as pessoas tenham em mente, né. Porque as pessoas às vezes falam, vou tirar o passaporte italiano. Na verdade, o passaporte é um segundo passo, né? Você pode ser cidadão italiano, nem ter passaporte. Né? E a cidadania pode trazer tantos outros fatores, né? Aí, lembrando até uma situação que eu participei, também muito interessante, foi a questão do próprio Pisolato na época, né? Um político brasileiro que sofreu algumas condenações no Brasil e, usando o passaporte italiano, ele fugiu para a Itália, tendo a cidadania italiana, ficou sob a tutela da lei italiana de um cidadão italiano, que, na verdade, não poderia extraditar ele, porque o Brasil, não extraditando nacionais, a Itália também não poderia extraditar, visto que não tem a correspondência, né, das leis, das normativas internas, enfim, uma coisa um pouco técnica, mas acabou que na época a gente fez um trabalho político bastante intenso e acabou conseguindo a extradição dele, ele foi devolvido para o Brasil e segue aí cumprindo a sua pena. Então, tem várias situações que a cidadania italiana pode dar, né, para uma pessoa, e aí é isso que a gente tem que atender, né, são também não só os direitos do cidadão, mas também os deveres. Lógico, lógico. Agora, voltando um pouquinho àquilo que você falou, ao reconhecimento pela via administrativa, que é um caminho para quem decide se mudar para a Itália, né? Mas aí muita gente faz aquela residência temporária até conseguir a cidadania e voltar. Só que aí tem quadrilhas, inclusive, envolvidas com isso. Então, é muito importante, se você que está ouvindo a gente, planeja fazer esse caminho, que você pesquise muito bem, saiba com quem você está lidando, porque já teve caso de gente presa, porque estava difícil arrumar um documento, e aí falsificavam o documento, e até casos de gente que não tinha direito, mas que usou documentação falsa, e nesse caso, a pessoa acaba perdendo, tendo a cidadania revogada, porque aquele processo foi fraudulento. Assim, tem que tomar muito cuidado, às vezes a pessoa vai para lá, gasta um dinheiro, às vezes gasta um dinheiro que não tem, pega com a família e tal, e pode assim, acabar mal, né, numa furada. Eu queria agradecer quem está acompanhando a gente ao vivo, falar, olha, se tiver alguma pergunta, pode mandar para a gente, curta, compartilhe, mande essa entrevista aí para quem você gosta e tal, para a gente chegar a mais pessoas possível. Mesmo depois de gravado, você pode colocar algum comentário aí que a gente vai ler e tal. E eu vou colocar uma pergunta aqui, e eu confesso que eu não entendi muito bem, eu não sei se falta de conhecimento meu ou se não está tão bem explicado, tá? E se for o caso, a gente passa para outra pergunta. É do Roger William, ele fala, minha mãe só foi registrada com 17 anos de idade, no mesmo ano em que os avós dele se casaram e que eles não foram declarantes. Isso é um problema? Não, não é um problema, porque ser declarante é uma lei que vige na Itália. Se foram nascidos no Brasil, não foram declarantes do nascimento do filho ou da neta, eu não entendi também muito bem ali qual é a árvore genealógica, mas a gente precisa ter clareza de que no Brasil não existe essa lei. Então, qualquer pessoa, enfim, o pai, o avô, podem ser os declarantes do nascimento do filho. Tá? Aí precisa dar uma olhadinha na documentação, o Instituto faz essa avaliação gratuitamente, tá? Mas a gente precisa entender que o que é lei na Itália não quer dizer que tem que ser lei para a documentação brasileira. Tá legal. Obrigado, Roger William, pela pergunta. Aliás, se você tiver interesse em entrar em contato com o Instituto, aqui na descrição
tem o link, tem o site, tem direto para o WhatsApp também, se você quiser entrar em contato diretamente com eles. Tem uma outra pergunta aqui, que é da Bianca Araújo. Ela primeiro faz um comentário de que o antenato dela, antepassado, é Domênico Arena, e depois ela pergunta como funciona a cidadania via judicial pela via materna, se vocês poderiam falar mais sobre isso. E aí um detalhe, né, Bianca Araújo não é um sobrenome italiano, mas isso não impede, né? O sobrenome não é essencial, o essencial é a linha genealógica, né? Isso, olha, eu sou Renata Bueno e sou descendente, né? Porque, na verdade, a cidadania vem pela minha avó, que é Brustolin, a mãe do meu pai. Então, a gente não recebe o sobrenome dela, e meu pai, inclusive, nasceu em maio de 48. E todos os filhos de mulheres italianas que eram casadas com maridos estrangeiros, até o ano de março de 1948, não podiam registrar os seus filhos. E é aí que entra a questão da cidadania materna, aonde a gente tem que entrar com o processo judicial, porque a mulher, até março de 48, até quando começou a vigência da nova Constituição aqui da República Italiana, a mulher ela não era cidadã plena, então ela não podia passar a cidadania para o seu filho italiano, visto que ela era casada com um marido que não era italiano. Então, meu pai nasceu em maio de 48, a gente acabou recebendo isso. Mas hoje, já né, de uns anos para cá, via judicial, a gente consegue tranquilamente fazer o reconhecimento da cidadania, mesmo que seja de linha materna, antes de 1948. Quer dizer, você escapou por pouco ali, por 2 meses, então, de não ter que entrar com o processo judicial. E não tem o sobrenome também, né? Veja só. E eu aqui fui atrás, conheci toda a família, conheci os lugares, inclusive quando fui deputada, fui recebida pelos prefeitos das cidades, eles ficam muito felizes, né? De reencontrar, assim, de saber da história, né? Do destino das famílias. É muito legal. Tem muita gente no Brasil, é claro, você falou em 32 milhões, temos Argentina, tem muita gente dos Estados Unidos também, Canadá. A nossa família espalhou bem para todos esses lados. Renata, agora eu vou fazer uma pergunta que não tem a ver diretamente com a cidadania, mas da sua experiência pessoal aí na Itália. A gente já falou, né, que quem é italiano, nascido na Itália, no Brasil ou no Japão, é italiano do mesmo jeito, se for descendente italiano, é italiano. Mas você, como uma italiana nascida no Brasil, ítalo-brasileira, tendo o reconhecimento tardio da cidadania, você sentiu diferença no tratamento? Existe um certo preconceito? Ou as pessoas te veem como uma italiana como ele? Na verdade, até por questão da língua, né? Eu falo muito bem italiano, eu já estou há quase 20 anos na Itália, fui parlamentar, estudei, fiz universidade aqui, mestrado, doutorado, mas acaba que você sempre tem um sotaquezinho diferente, né? Porque a minha primeira língua é o português brasileiro, né? Então a gente acaba tendo falando o italiano mais cantado, e os italianos gostam, mas eles reconhecem que não é um italiano de origem, né? Então, muitas vezes, às vezes, quando é alguma coisa mais específica, eu acabo pedindo ao meu marido e ele interage em algumas situações, assim. Mas, e eu tenho que explicar que eu sou italiana, né, de descendência, mas aqui eles sabem bastante, porque tem muita gente realmente que faz a cidadania, então eles acabam reconhecendo isso. Mas não tem, assim, grande discriminação, não, sabe? Inclusive, quando deputada, eu fui muito bem recebida, né, justamente representando milhões e milhões de italianos aí no exterior. Então, é uma experiência muito legal e essa oportunidade também de viver, né, esses dois mundos e acolhendo as duas experiências. Então, é muito válido. Renata, eu vou colocar uma pergunta aqui que, na verdade, chegou antes da transmissão, então ela não vai da tela, que é do Leandro Stoliar. O Leandro é repórter especial da Record e falou que vai assistir depois porque agora tá no meio do trabalho, né? Ele é casado com uma cidadã italiana e pergunta se ele pode tirar a cidadania e como é que é o processo dele. Ele tem outras perguntas aqui, mas acho que basicamente isso dá para resumir bem o que ele quer saber. Ele pergunta se é preciso morar na Itália para ser reconhecido como um cidadão italiano casado com uma italiana. Obrigado, Leandro. Abraço.
O processo de marido ou mulher, a gente chama de naturalização, tá? E não é que ele vai adquirir a cidadania, é um processo de naturalização que chama. Ele vai se naturalizar italiano através do casamento. E ele pode tirar sim, todo mundo pode, mas existe um tempo de carência, tá? Ele pode, inclusive, não morar na Itália, mas esse tempo de carência também aumenta. O Gustavo pode nos ajudar aí, que agora não está bem claro em quantos anos. Eu acho que para quem mora na Itália, se não me engano, em torno de 2 anos. E fora da Itália, um pouco mais, né, Gustavo? Para naturalização pelo casamento, nós temos 3 prazos de carência distintos. Então, nós temos o prazo de 2 anos para quem estiver em solo italiano, residindo no solo italiano, e para aqueles que estão no exterior, nós temos um prazo de 3 anos que tem que ter de casamento. Porém, se tiver um filho menor da união, esse prazo de 3 anos cai pela metade para 1 ano e meio. Então, a gente tem essas 3 opções de prazos ali de casamento, de carência, para poder dar entrada no processo. Como a Renata falou, não é um processo de reconhecimento de cidadania, é o que a gente chama de naturalização pelo casamento. Diferente da gente, que é cidadão italiano pelo nascimento, aquele que vai fazer a naturalização pelo casamento, ele passa a ser um cidadão italiano no final do processo, quando ele faz o juramento perante o funcionário público que vai tomar o juramento dele. É um processo, ele é bem mais simples, porque são menos documentos, e ele pode ser feito, ele deve ser feito online pelo site do governo italiano. Então o requerente junta toda a documentação que é exigida, desde certidão de nascimento, certidão de casamento, não pode ser a certidão de casamento brasileira, tem que ser a certidão de casamento já transcrita na Itália, juntar antecedentes criminais, cópia do passaporte, pagar as taxas do governo e o mais importante, que foi uma alteração que nós tivemos agora nos últimos anos, em que o interessado em naturalização pelo casamento, ele tem que apresentar um certificado de italiano nível B1. Então não dá mais, antigamente podia se fazer esse processo sem que o interessado tivesse uma proficiência em italiano, mas nós tivemos uma alteração na legislação que passou a exigir então que aquele que tem interesse tem que apresentar um certificado de proficiência em italiano nível B1. Com toda essa documentação, é só dar entrada pelo site do governo. E aí, em média, esse processo ele dura 4 anos até a finalização. O nível B1, que não é tão avançado, mas você precisa ter pelo menos um italiano intermediário aí para. Isso. Ali, numa média de 1 ano e meio a 2 de curso de italiano, você consegue chegar nesse B1. Que é um mínimo de relação também, né, Alexandre, com o país. Por isso que eu gosto muito de quem vem residir, fazer a cidadania aqui na Itália, porque pelo menos vive um pouco a Itália, conhece um pouco os costumes, as tradições. Porque você ser um cidadão, você tem que ter um mínimo de um vínculo, né? Então, eu acho interessante. Muita gente não gosta, né, porque tem que estudar um pouquinho, mas é bacana porque cria um mínimo de um vínculo com a Itália. Que, aliás, é uma delícia, não, viu, conhecer a Itália. Eu também, eu nunca morei na Itália, mas já visitei muitas vezes e sou suspeito para falar também. Agora, Renata, você estava falando de você ter um contato com o país e tal, né? Porque também isso pode acontecer com o ítalo brasileiro de linhagem italiana, né, descendente, de chegar e apresentar um passaporte e não falar italiano, né? Tem muita gente que já aconteceu com meu irmão, por exemplo, que eu não lembro onde que foi, que ele apresentou o passaporte e começaram a falar italiano com ele e ele não falava, travou e tal, até entendeu, mas não, teve que trocar a língua. Então, assim, isso também, para quem se naturaliza pelo casamento, é um fator a menos de preocupação ou de estresse quando você está num momento como esse. Eu vou colocar aqui mais um pergunta. Pode falar. Não pode falar. Não, eu digo, você pensa os italianos, às vezes, né, que querem se comunicar com uma pessoa que tem o mesmo passaporte, os mesmos direitos e que não falam a língua. Então, apesar de não ser um princípio, saber a língua ou o cidadão italiano, que é reconhecido, né, tardiamente, mas é interessante conhecer, saber e ter os interesses, né? Tá chegando mais pergunta aqui. Eu lembro que você pode mandar sua pergunta. Se você quiser entrar em contato com o Instituto diretamente, você tem o link aqui na descrição desse vídeo, tanto no Instagram quanto no Facebook. Tá? E agora eu vou chamar a pergunta da Gabriela Azevedo de Aguiar.
ela pergunta qual o melhor caminho para encontrar a certidão de nascimento, dizendo que ela não está conseguindo o retorno do Comune por e-mail. Obrigado, Gabriela. Obrigado pela sua participação e pela sua pergunta. A gente tem correspondentes, sabe, Alexandre? Normalmente é feita uma pequena pesquisa, claro que quanto mais informações tiver, melhor, se ela já sabe qual é o comune, o nome do bisavô, do tataravô, enfim, a data de nascimento, quanto mais informações, melhor. E aí a gente, claro, as prefeituras, elas são um pouco ruins mesmo de responder, essa parte administrativa, de contato com as prefeituras é meio ruim aqui na Itália. Mas a gente sempre insiste um pouquinho e a gente conta também com o correspondente, justamente porque ele já sabe como abordar as prefeituras, né? Então, normalmente a gente conta com essa equipe nossa para poder ir atrás. Muitas vezes vai até pessoalmente, se for o caso, porque daí pessoalmente eles são obrigados a atender. Mas pelo e-mail a gente muitas vezes consegue estabelecer comunicação, sim. Tá? Basta que você esteja com as informações corretas, porque às vezes, se não é aquela prefeitura, pode ser que eles não vão nem te responder mesmo. Ou às vezes demoram. Tem isso também, tá? Eu tive um problema que não foi de documentação, mas foi de. Eu não recebia as minhas cédulas aqui na época de eleição, né? Para quem não sabe, quem é italiano residente no exterior, cadastrado regularmente no consulado, recebe as cédulas de votação para votar pelo correio nas eleições, né? Só que eu nunca recebia. E eu liguei para o consulado, mandei e-mail para o Ministério das Relações Exteriores lá na Itália e tal. Aí, depois de muito tempo, eu descobri que o problema era no Comune, que eles não tinham feito o registro eleitoral, o meu registro eleitoral corretamente. Eleitoral, eu estava registrado no AIRE, que é como se fosse o cartório público, né, aqui no consulado, no Rio de Janeiro, mas eu não estava registrado na parte eleitoral, na documentação eleitoral. Isso, não estava inserido na lista eleitoral, porque como aí no Brasil a gente tira o título, né, eleitoral, aqui é a própria prefeitura que tem que te inserir numa lista eleitoral, e às vezes eles acabam não te inserindo, e aí você não consta como eleitor e não recebe a cédula. Isso é bastante comum, infelizmente, porque deveria ser automático, né? Olha, e deu trabalho, viu? Eles não respondiam e... Assim, no final das contas, eles nem me responderam, mas aí eu só descobri que tinha sido resolvido na eleição seguinte, que as cédulas chegaram aqui para mim direitinho. Agora, mais uma pergunta aqui do Kleber Augusto Bust. Aliás, obrigado, Kleber. Se você não tiver feito inscrição ainda no canal, peço que você faça inscrição, ative o sininho. Quer dizer, você está falando pelo Facebook, né? O Facebook é só curtir e seguir. No YouTube, você ativa o sininho para notificação, porque aí para outras entrevistas a gente recebe a notificação rapidinho. Ele pergunta por que alguns comunes se negam a fazer o reconhecimento de um filho maior de idade na via administrativa, a partir do documento recente de um genitor que teve o seu reconhecimento via judicial e continua exigindo toda a documentação do antenato. Quer dizer, pelo que eu entendi, ele teve o reconhecimento pela via judicial e não está conseguindo fazer o reconhecimento de um filho maior na via administrativa. Porque muitas pessoas acontece assim, por exemplo, o pai ou a mãe vem para a Itália, faz a cidadania e já tem o passaporte italiano. Daí, se o filho quer fazer, ele não precisa reconstruir toda a documentação, caso ele venha pessoalmente. Se ele vier pessoalmente, ele pega só o passaporte do pai e da mãe e já mostra que ele é filho. Agora, se vai para o processo judicial, daí sim ele precisa reconstruir o processo para fazer o juiz entender qual é a sua história, né? Então, é mais ou menos por aí. Mas, pelo que eu entendi, ele está falando que o Comune não está aceitando o processo administrativo dele, quer dizer, do filho dele. Mas é porque tem que estar presente. Será que é isso? Tem que estar presente. Bom, pode ser. Vamos lá, então, mais uma pergunta aqui da Maria Albertina Nogueira do Nascimento. A partir do momento que se faz as traduções e o apostilamento das certidões, quais são os próximos passos da via judicial? E eu vou emendar uma pergunta aqui, Renata, porque as certidões elas têm um prazo de validade, né? Você tem que fazer primeiro a busca e depois você tem que emitir as certidões de novo quando você vai entrar com o processo de fato? Na verdade, é assim, cada documento tem a sua validade, independente de que certificado né? Mas, além disso, quando você emite as certidões no Brasil, você precisa fazer também a tradução juramentada, e também a tradução tem a sua validade.
Então, por isso que é bom fazer tudo um pouco rápido, no sentido, pegou todas as certidões, está com tudo pronto, já manda para a tradução juramentada, estando pronto, a gente já apostila, né, que esse apostilamento é reconhecimento de firma internacional, para poder já dar entrada no processo. Então, é uma coisa bastante burocrática, mas é mecânica, né? A gente já tem aí essa... Mas é que cada certidão realmente tem o seu tempo de validade. Não sei se o Gustavo quer acrescentar alguma coisa, essa questão mais técnica. A nossa orientação nesse sentido é que a certidão seja o mais recente possível, ali em torno de 1 ano, e o importante é que ela esteja em bom estado, fisicamente, não esteja amassada, rasurada, que a certidão esteja ali perfeitinha. Como o próprio Renato falou, cada certidão ali vai ter o seu prazo. Por exemplo, um dos documentos que a gente precisa apresentar no processo de reconhecimento é a certidão negativa de naturalização, que é um documento super simples de se tirar online, que é aquele que vem comprovar que o cidadão italiano não se naturalizou brasileiro. Esse documento ele tem uma validade de 6 meses a partir do momento que você faz a autenticação dele. Emitiu, autenticou, ele tem 6 meses de validade. Já as certidões emitidas em cartórios podem ter até 1 ano de validade ali para apresentar. As certidões emitidas pela Itália, a certidão de nascimento do italiano, essas a gente também consegue trabalhar com um pouco mais de tempo ali dentro dela. Então, cada certidão vai ter o seu prazo. O importante é que elas sempre estejam intactas, né, fisicamente, e ali, o quanto antes, fazer, como a Renata falou, a tradução por um tradutor juramentado e fazer o apostilamento, tanto da original quanto da tradução, para que esses documentos venham a ter validade dentro do processo. Eu vou colocar uma pergunta emendar aqui, que é Crismere Rubim está perguntando como a questão da grande naturalização, se será aprovado ou não, e se for, muita gente não conseguirá a cidadania. Isso é certo ou é errado? A grande naturalização foi no final do século retrasado, né, aqui no Brasil, onde muitos estrangeiros foram naturalizados à revelia, né, e muitos eles tinham que se opor àquela naturalização, né, e muita gente nem ficou sabendo disso, não é verdade? Exatamente. Então, por isso que não tem validade. Se o Gustavo quiser acrescentar, mas eu quero só abrir, porque essa foi uma tese levantada aqui pela Advocacia da União Italiana, aquela Avvocatura dello Stato, como uma tese de defesa para não conceder as cidadanias. Isso eles estão tentando achar, né, algum obstáculo justamente para tentar frear essa tamanha demanda de processos de reconhecimento de cidadania via judicial. O que acontece? Essa grande naturalização, ela até aconteceu, mas como você mesmo disse, Alexandre, muitas pessoas, a grande maioria nem soube disso, né? E ela aconteceu no final de 1800, então, de lá para cá, já não tem mais validade também. O que vale, e aí eles continuam usando isso, mas essa tese ela já vem sendo desconstruída, inclusive eu defendi isso junto com o vice-presidente aqui da Advocacia da União, que é, inclusive, um amigo conhecido, o Dr. Giuseppe Albenzio, porque o que vale para nós é esse documento que o Gustavo acabou de comentar, que é o certificado de não naturalização, que é emitido pelo Ministério da Justiça do Brasil. Então, esse é o principal documento. Ninguém mais do que o Ministério da Justiça do Brasil pode dizer se um cidadão brasileiro se naturalizou ou não em outra nação qualquer, não é nem só italiana. Quer dizer, isso não pode ser automático e ser considerado assim. Até porque, na época, quem se naturalizava brasileiro perdia a cidadania italiana. Hoje é diferente, né? Depois que teve o acordo entre os dois países. Mas, então, a nossa ideia é que, realmente, essa tese da grande naturalização, ela venha a ser desconstruída aí a breve tempo. Obrigado pela sua pergunta, Crismere. Aliás, Renata, eu sei que a gente já está aqui com quase 40 minutos de entrevista, a gente tinha combinado meia hora, então, assim, se você tiver, e você tem, como eu falei, o Vitória aí pequenininho, que depende de você. Se precisar encerrar e tal, pode ficar à vontade. Por enquanto, se ele estourar, vocês vão ouvir. Então, ele está tirando a soneca, não? Nem sei, meu marido que está andando com ele por aí. Bom, tem mais pergunta aqui. Cíntia Ramires. Antes de mais nada, obrigado por esse vídeo, obrigado, Cíntia, pela sua participação, pela sua audiência, e a pergunta é, no caso de mãe solteira, nascida antes de 1948, é por via administrativa? Porque dificilmente se fala dessa exceção à Lei 555 de 1912. Eu acho que é um pouquinho daquele assunto que a gente falou da via materna, mas é um caso mais específico ainda, né? Obrigado, Cíntia, se não tiver
feita a inscrição, por favor, faça inscrição aí no canal, porque tem muita entrevista legal. E eu vou falar, a gente está combinando aí, outras entrevistas como essa vão acontecer para frente aí, a gente vai voltar a esse assunto, porque tem muito assunto, muito tema para abordar em reconhecimento de cidadania. Renata, por favor. Olha, eu acho que ela está falando até com relação ao casamento, porque nos processos de cidadania, o governo italiano ele pede a comprovação do casamento, né, que seria a certidão de casamento. Isso é para provar que o filho é um filho legítimo, né, que muitas vezes pode não ser um filho legítimo, pode ser um filho de fora do casamento. A Itália é um país muito religioso, como todo mundo sabe, então eles prezam muito por essa harmonia familiar. E por isso eles pedem essa questão da certidão de casamento. Mas ser mãe solteira, via judicial, hoje não consta nenhum problema, tá? A gente pode justificar isso, né? Basta que realmente tenha o direito de sangue. E sendo mulher, como nós falamos também, no via judicial, a gente faz a transição da cidadania, sim. Tá, o Roger, de novo, obrigado, Roger, ele esclarecendo aqui a pergunta dele mais cedo, ele falou que a avó se casou depois do nascimento da mãe dele. E aí, depois do casamento, é que registraram a mãe. Porém, eles não foram declarantes. E aí ele está falando que essa argumentação aqui é uma quebra de linhagem. Posso? Vai, Gustavo. Na verdade, o que acontece? Aquilo que a Renata acabou de colocar para a gente, que é a questão da legitimidade do filho, tá? O italiano tem esse primor por manter a linhagem, a família e ter os filhos legítimos que são vindos dentro do casamento. Como que eu posso resolver a questão da ilegitimidade do filho? Quando os pais que não eram casados, até que esse filho venha a completar 18 anos, eles acabam fazendo o casamento civil. Então, nesse caso que ele explicou, em que antes a avó dele nasceu ali e os pais dela acabaram casando antes dela completar 18 anos, então eu resolvo essa questão do filho ilegítimo porque os pais se casaram antes dele completar 18 anos. Não sei se ficou claro. Para ele não existe uma quebra de linhagem, porque os pais se casaram até que ele completasse 18 anos. Se não tem esse casamento, aí a gente já começa a entrar em outras áreas ali, coisas mais específicas, como a gente tem de cidadania por eleição, que daí são coisas mais detalhadas, específicas, de casos bem específicos. Mas no caso dele, como houve um casamento antes de completar 18 anos, da maioridade, então a gente acaba resolvendo esse dilema do filho ilegítimo e a linhagem se mantém. Mesmo administrativamente? Ou, mesmo administrativamente. Uhum. Tá legal. Bom, a Valdete eu não sei se é som de W, ou se é V ou U, né? Acho que é Cavano. Obrigado, Valdete. Boa tarde para você também. Gostaria de saber se a filha dela pode pleitear a cidadania a partir do consulado de Londres, que é onde ela está estudando. Eu imagino que a Valdete esteja aqui no Brasil. Obrigado, por favor, Valdete, se inscreva no canal aí, ative o sininho, porque, como eu falei, a gente vai repetir essas lives aqui, porque é muita pergunta que vem, é muito assunto, não dá para cobrir tudo numa só. Ela pode sim, tá? É o mesmo processo como se fosse da entrada no consulado aí no Brasil, só que ela vai ter que fazer daí uma transcrição dos documentos para dar entrada aí. Então, não tem nenhum problema, pode dar entrada via consulado italiano, porque sendo consulado italiano é sempre uma autoridade italiana competente para aquele território onde ela está residindo. E aí, quando sair a cidadania dela, ela vai ser registrada no consulado italiano ali em Londres, que é o AIRE, que a gente chama, né? Anágrafe dos italianos residentes no exterior. Tá? Só vai ter uma burocracia a mais com relação aos documentos tirados no Brasil, para fazer a transcrição deles, né? Para o consulado italiano em Londres, mas não tem nenhum problema. O que determina o consulado é a questão de ter um comprovante de residência, onde você está com a sua residência fixa. Então, por exemplo, se eu estou aqui em Curitiba, o meu consulado é o de Curitiba, se eu tenho um comprovante daqui. Eu não posso tentar fazer o meu processo em Porto Alegre, em São Paulo ou qualquer outro consulado do Brasil. Se ela residindo em Londres, ela tem como comprovar uma residência lá, ela pode dar entrada tranquilamente no consulado lá e realizar o processo. Então não dá para fugir da fila tentando o consulado que tem uma fila um pouquinho menor, né? Seria muito fácil. Vamos aqui. Espera aí só um minutinho. O Kleber está
esclarecendo aqui, cadê a pergunta dele para colocar na tela? Que o caso falado antes é que a mãe dele teve o reconhecimento judicial e ele vai para a Itália para fazer o administrativo, mas ele chegou a ter informação de que muitos comunes não aceitam só a certidão dela. Se a documentação que saiu da sentença via judicial já estiver transcrita no comune da origem da família, como o Gustavo falou, depois que sai a sentença, o juiz determina que a prefeitura de origem da família faça a transcrição dos documentos brasileiros para a documentação italiana. Então, por exemplo, a certidão de nascimento do Brasil, ela vai estar registrada nos livros públicos da Itália também. Então, ele precisa acessar essa prefeitura para ele poder já estar lá com tudo registrado da família dele. É que aqui, questão administrativa, cada prefeitura pensa de um jeito, não existe muito regra, né? Então, eles podem simplesmente negar ou podem aceitar, mas, em tese, a documentação tem que estar já toda transcrita e registrada nos livros públicos dele. Agora, você falou das prefeituras, né? A gente está falando do processo administrativo, agora vamos mudar para o judicial, que está sofrendo essa mudança há cerca de 2 semanas, né? Em que os processos estão sendo distribuídos para as províncias de origem dos antepassados italianos, né? Então, se uma família veio da Lombardia, tem que ser numa província da onde surgiu o antepassado na Lombardia, né? Se veio da Sicília e assim por diante. Isso pode, digamos assim, sair um pouco o tiro pela culatra de você ter um pouco mais de demora, já que essas varas aí não vão estar acostumadas a esse tipo de processo. Quer dizer, você desafoga um pouquinho a justiça em Roma, mas, por outro lado, você está introduzindo um tipo de processo novo para os juízes das outras províncias. Gustavo, quer falar? Bom, então, posso falar. Eu acredito que, num primeiro momento, sim, mas é só uma questão de adaptação. Como a gente já tinha comentado no começo, esse é um processo, ele é mero reconhecimento, então ele não demanda muito conteúdo probatório, tanto que, ultimamente, tem se resolvido em uma única audiência, que o juiz só faz a análise da documentação. Nós temos, inclusive, uma modalidade que está sendo aplicada agora, que é a modalidade por escrito, em que não precisa nem a presença das partes na audiência. Alguns juízes já têm optado por isso. Então, como se trata de um processo meramente declarado, de reconhecimento, de uma declaração da cidadania, acredito que sim, num primeiro momento pode gerar alguma demora, mas é uma mera questão de adaptação. A partir do momento em que eles tiverem já pleno conhecimento de como proceder, realmente vai trazer uma melhora e uma redução no tempo de espera até uma sentença. Agora, e para vocês que trabalham com esses processos, não fica mais difícil porque você tem vários comunes, várias províncias espalhadas pela Itália? Vocês vão precisar ficar se movimentando ou isso é feito remotamente? Como é que é? Você falou que em alguns casos nem tem a audiência presencial, né? Mas em outros sim. Como é que fica essa questão? O protocolo da ação ele é feito todo eletrônico. É um pouco diferente de como a gente trabalha aqui no Brasil. Quem é advogado sabe que aqui no Brasil nós já temos alguns sistemas eletrônicos, ProJude, PROC, que a gente trabalha com os protocolos eletrônicos. Na Itália, a gente não tem um sistema desta modalidade. Nós temos um e-mail certificado que a gente chama de PEC, que é a Posta Eletrônica Certificata. É um e-mail do governo, né? Todo mundo pode ter, pagando lá uma taxa. Você tem esse e-mail em que toda a comunicação trocada por meio da PEC, ela é registrada. Então, a gente faz o protocolo por meio desse e-mail certificado, que é mandado para o Tribunal de Roma, ou a partir de agora, a gente encaminha esse protocolo para as províncias onde os processos vão ser registrados. Então, assim, vai trazer esse trabalho para a gente de ter que estar agora caçando e mandando cada ação para o seu devido lugar, mas traz essa redução, essa expectativa que nós temos de uma redução no tempo do processo. A ação em si, ela não vai mudar em nada. Nem a parte de documentação, nem a parte da forma como a gente monta ou apresenta o recurso. Só muda o destino de apresentação. E sim, a gente vai ter que ficar, então, agora caçando para ver para onde que vai mandar cada recurso. A Crisméria está fazendo uma pergunta aqui em relação à Covid. Se houve alguma alteração no prazo das certidões, se eles estão sendo mais benevolentes, vamos dizer assim, por causa da Covid.
Olha, eu acho que está se mantendo o que a gente tinha comentado, tá? Inclusive, tivemos aqui alguns casos em que realmente o período ali da pandemia acabou paralisando alguns processos nossos, e com a retomada não foi solicitado nenhuma atualização de documentos. A gente manteve os documentos que já tinham sido apresentados inicialmente. Eles deram uma flexibilidade assim com relação às audiências. Antes tínhamos mais audiências, agora foi reduzida então para uma só audiência. Mas acredito que o documento estando ali inteiro, como eu falei, esteticamente falando, inteiro, sem nenhuma rasura, sem nenhum amassado, passando um pouco ali desse prazo, não vai gerar nenhum problema. Qual que é a maior dificuldade que se tem na obtenção de documento? Principalmente se a linhagem é mais antiga, né? Tem um amigo meu até que estava comentando que ele está agora conseguindo o processo via judicial também, com base no tetravô dele, né? Então, quer dizer, já é uma distância bem grande e tudo mais. Como é que é para buscar esses documentos? Então, a nossa orientação aqui sempre é começar conversando dentro da família. Então, quando você tem uma linhagem muito distante ali, você acaba não tendo as pessoas vivas que estiveram convivendo e conhecendo ali para poder recontar essa história. Mas a nossa orientação é sempre essa: comece conversando dentro da família para você começar a construir essa árvore genealógica da tua família. Então, você vai lá descobrir se é um teu bisavô, se é um tetravô, até mesmo pode ter sido o avô que veio da Itália. Então, você vai começando a fazer essa conversa para conseguir desenhar essa árvore genealógica. E daí, obviamente, dentro dessa conversa, buscar o maior número de informações que você vai poder conseguir. Depois, dentro aqui do Brasil, nós temos inúmeras ferramentas e sites que ajudam a gente a fazer uma reconstrução um pouco mais detalhada. Um dos principais que nós usamos e recomendamos aqui é o Family Search, que é um site de uma comunidade em que várias pessoas ao redor do mundo vão complementando informações ali. Vários clientes, até mesmo pessoas fora do âmbito da cidadania, acabam encontrando parentes distantes só porque vão ali, jogam um sobrenome, vão caçando e vão montando toda uma linhagem da família. Outra oportunidade também é, a partir do momento que você reconstruiu essa árvore, começar a solicitar essas certidões aqui no Brasil, daqueles primeiros que estavam aqui no Brasil. Por quê? Se der sorte, no que você vai pedir uma certidão em inteiro teor, isso é um ponto muito importante. Todas as certidões emitidas no Brasil, elas têm que ser em inteiro teor. Nós temos duas modalidades: a simples, que vem com as informações básicas, e a inteiro teor, que é basicamente a redação inteira do que está no livro oficial. Então, por vezes, na certidão ali em inteiro teor, vai constar o local de nascimento do italiano, o primeiro filho nascido no Brasil. Então, vai falar lá que fulano é filho de Giovanni, que veio da Itália, província tal. Só um pouquinho, sabe? Só estou colocando o site que você falou aqui para as pessoas saberem. Isso, esse mesmo. Aqui tem que fazer a conta e tal, né? Mas é esse site aqui, quem estiver procurando, é essa carinha dele aqui. Mas pode continuar. Esse mesmo. Como eu falei, então é o Family Search, que é um site que você consegue reconstruir ali como eu falei, o mundo inteiro está ligado nele. E tem várias pessoas que encontraram parentes distantes, primos que nem sabiam que existiam, porque foi ali jogando as informações da sua família e acaba se conectando, encontrando. Por vezes você tem uma informação faltando, mas você encontra outra pessoa que tem a outra metade que casa com o que você tinha. Então tem ajudado muita gente. Essa é uma das inúmeras ferramentas que a gente encontra pela internet para que possa ajudar a reconstruir essa árvore. Então, como eu falei, esse é um dos caminhos. O outro caminho que a gente tem é buscando essas certidões aqui no Brasil, daqueles primeiros filhos dos italianos, em que, dando sorte, solicitando ali a certidão em inteiro teor, pode ser que conste alguma informação referente à origem do italiano. Olha só fiz aqui um teste rapidinho, coloquei o meu sobrenome só, mas nenhum detalhe, e Brasil. Já apareceu um monte de gente aqui, ó. E aí, com o mínimo de informação que você tem, você vai acabar encontrando... pessoas. Nem sabia que eu tinha tanto parente aqui, aqui no Brasil que viveu aqui ou que vive no Brasil. E, como eu falei, ele ajuda muito esse site, ele é bem interessante, é bom. Tem gente que passa, assim, digamos, o dia só pesquisando, encontrando gente da família, quando vê, já tá ligando, já tá
combinando o churrasco do domingo. Hoje em dia é tá bem muito legal. fácil, né? Com a internet, tem muita informação. Eu fiz a minha cidadania há mais de 20 anos atrás, foi muito difícil reconstruir a história, buscar os documentos. Hoje não, como todo mundo alimenta, é bem interessante o FamiCert mesmo, tem outras fontes também, né? Que arquivos, enfim. Mas esse tem funcionado muito bem. E você estava falando que os documentos, né, Gustavo, precisam ser de inteiro teor. Se você não tem a certidão de inteiro teor, que é aquela mais detalhada, né, você não consegue nem começar o processo? Não. Primeiro porque, quando a gente emite a certidão inteira teor, como eu falei, ela é aquele texto completo que está no livro do registro. E aqui tem um ponto importante, principalmente para quem quer fazer, quem tem interesse no reconhecimento, mas quer fazer aquele administrativo presencial. Essa certidão ela tem que estar o mais correta possível. Então, a partir do momento que a gente pede ela inteiro teor, a gente consegue fazer uma análise completa não só das informações, mas também de possíveis erros. O que eu comento como erros aqui? Nós temos várias situações, as principais. O abrasileiramento do nome do italiano, mudanças na grafia e na escrita do sobrenome. Nós tivemos um caso uma vez também que acho que foi assim, o mais interessante, que a pessoa na verdade já chegou com a documentação para a gente. Lá na Itália, para fazer, quando tem esses registros, você primeiro registra o sobrenome e o nome. E quando veio registrar aqui no Brasil o filho, né, o italiano registrou o filho, eles registraram o sobrenome como nome e o nome como sobrenome. Então, a gente tem todas essas questões que têm que ser analisadas e que eu só vou conseguir identificar numa certidão de inteiro teor e, dependendo da inconformidade na certidão, eu já preciso fazer uma retificação aqui no Brasil antes de ingressar com o processo de reconhecimento, seja pela via do consulado, seja pela via administrativa ou até mesmo pela judicial. A judicial, ela dá uma abertura um pouco maior para a gente nos pequenos erros. Então, quando tem uma letra dobrada que não era para ter, ou está faltando uma letra, dentro do judicial, esses pequenos erros, eu consigo argumentar com o juiz. Até mesmo o próprio abrasileiramento do nome. Era Giovanni, virou João aqui no Brasil. Isso tudo eu consigo, dentro do processo judicial, argumentar e justificar com o juiz. Já dentro do processo administrativo, eu não tenho esse espaço de argumentação, seja com o consulado ou seja com o funcionário do Comune que vai estar processando o meu reconhecimento. Então, emitiu a certidão inteiro teor, tem que ser feita uma análise dessa documentação para ver se não tem nada que precise ser corrigido previamente e assim, corrigida a documentação, eu posso partir para a tradução por tradutor juramentado e o apostilamento tanto da original quanto da tradução. Tá legal. Eu vou colocar mais uma pergunta aqui, a última pergunta, porque a gente já está com o tempo bem estourado, mas como eu disse, vou convidar de novo a Renata e o Gustavo para a gente fazer outras entrevistas aqui, tirar mais dúvidas. Então, mesmo se você estiver vendo gravado, pode deixar seu comentário, algum tema aqui que você queira que a gente fale mais para frente, e aí a gente aborda isso mais para frente, tá bom? Gabriela Azevedo de Aguiar. Gabriela, muito obrigado aí pela sua pergunta. O fato de os pais não serem casados no Brasil, terem somente a união estável, prejudica os filhos? São registrados nos nomes dos dois, os filhos. Quer dizer, prejudica os filhos para serem reconhecidos? E ela destaca que os filhos são registrados nos nomes dos dois. A questão importante é sempre chegar, você conseguir explicar e justificar isso documentalmente, né? Então, mesmo que você não tenha uma certidão de casamento, se você conseguir de outra forma comprovar que é filho do seu pai e filho da sua mãe, então não tem problema, tá? E mesmo que não seja no Brasil, mesmo que seja a documentação toda no Brasil, nascimento, etc., mas o casamento, a união estável seja fora, você sempre precisa fazer a transcrição desse documento. Tá? É um pouco burocrático, mas dá para fazer, sim, sem problemas. Tendo o reconhecimento dos pais na certidão, já resolve a questão ali. Como a própria Renata falou, comprovando. Se na própria certidão, então, eu já tenho os pais ali, tanto mãe quanto pai, reconhecendo, aí eu já consigo comprovar que houve uma relação dos pais ali, que é um filho legítimo, e daí eu já não tenho muito problema não nesse caso. E mesmo se não houver casamento, forem, quer dizer, filho de uma relação casual, mas que os pais ali reconhecem e tal, e
e tem tudo registrado direitinho? Então, tendo registro, não tem problema. Eles Tá legal. pedem a certidão de casamento, só precisa explicar que não existe o casamento, né? Mas que comprovando que é filho de ambos, né? Tá legal. Gente, eu vou deixar esse espaço aqui no final também para vocês explicarem um pouquinho, vocês já falaram ao longo da entrevista, mas explicar um pouquinho melhor como é que é o trabalho do Instituto e como é que as pessoas que estão interessadas no reconhecimento da cidadania podem fazer. Alexandre, eu, antes de tudo, queria agradecer muito a participação, você que tem aí, né, um super currículo, um jornalismo muito profissional. Para nós é realmente um prazer poder estar com você nesse teu espaço, né? A gente se conhecia de outros momentos e acho que o Instituto merece essa seriedade, justamente porque é uma demanda que nasceu quando eu era deputada na Itália, a gente abriu justamente para fazer esse atendimento e hoje cresceu muito, né? Então a gente tem equipe no Brasil, tem equipe na Itália, a gente sempre está atendendo, esclarecendo dúvidas, a gente recebe dezenas de e-mails por dia para esse esclarecimento de dúvidas, a gente tem essa vontade de ajudar, né? E desde então a gente também se coloca à disposição para poder abrir a nossa assessoria e a nossa consultoria. Temos a equipe que faz toda a análise técnica, até mesmo antes, né, de você entrar com o processo, antes de você decidir se você quer entrar com o processo ou não. Então, a gente já faz uma análise técnica, a gente passa toda a orientação de como buscar os documentos. Se a pessoa quiser, nós mesmos fazemos a busca dos documentos nos cartórios, ou no Brasil, ou na Itália, e assim por diante. Depois a gente também indica, temos os nossos conveniados para fazer a tradução juramentada, para fazer o apostilamento, a gente fecha o processo, digitaliza, passa para a nossa equipe na Itália e a equipe, então, dá o andamento aqui, conforme a necessidade do processo judicial. Se é o processo presencial, que a gente não tem feito agora nos últimos tempos por conta da pandemia, mas também temos equipe que faz, daí a gente agenda a vinda da pessoa, mas somente depois que já está com a documentação certa e que a gente consegue realmente perceber que a cidadania existe, né? O reconhecimento da cidadania existe. Senão a gente não dá entrada nem no judicial, nem no presencial. E para quem quer fazer via consulado, a gente também faz toda a orientação da montagem do processo. Que não é tão simples, né? A gente faz todo o acompanhamento para poder dar segurança e não ter erros, porque muitas vezes você chega no consulado, depois de esperar 10, 12 anos, com erro na documentação, ou no processo judicial, ou chega na Itália com erro, pior ainda, né? Perde a viagem, perde todo o investimento feito. Então, é por isso que a gente conta com essa equipe bastante profissionalizada aí, tanto no Brasil quanto na Itália. E quanto tempo, mais ou menos, demora? Sei que varia de caso para caso, mas, assim, de uma maneira geral, quanto tempo costuma durar essa pesquisa pelos documentos para saber se a pessoa realmente tem direito e tem toda a documentação que comprove o direito? Porque tem duas coisas, né? Você tem que ter o direito e tem que conseguir a documentação para comprovar esse direito, né? Porque se você não tem a documentação, você acaba não conseguindo esse reconhecimento. É muito difícil. Vai, Gustavo. Não, porque o que acontece? Vai depender do que a pessoa tem de informação. Então, eu tenho pessoas aqui que chegam, que o máximo que sabe é um nome e um possível local de nascimento e um possível ano. Obviamente, isso dificulta muito. Por outro lado, eu tenho pessoas que chegam, olha, eu tenho um livro da minha família aqui com tudo registrado. Então, isso, obviamente, eu já vou conseguir em menos tempo. Eu tenho histórias de pessoas que demoraram ali por base de 8 anos, 8 a 10 anos para conseguir reconstruir toda a árvore, conseguir localizar a certidão de nascimento italiano para daí então dar entrada. Como tem pessoas que em 2, 3 meses já está com a documentação toda ali. Então varia muito dependendo da informação que a pessoa tem, dos dados que ela tem, da certeza, né, das informações. Não basta ter a informação, mas aí ser a certeza da informação para conseguir fazer essa árvore, reconstruir essa árvore e localizar os documentos. Então, não tenho como dar para você um prazo. Como eu falei, pessoas que em 1, 2 meses estavam com tudo e pessoas que demoraram anos até conseguir reconstruir e localizar toda a documentação. Tá legal. Para uma próxima entrevista, não vou fazer isso, não, porque a gente já estourou bastante aqui o horário. Eu vou até pedir para vocês pesquisarem, ou se souber de cabeça, para lembrar depois, um caso em que foi muito difícil achar a documentação. Perfeito.
Legal. Gente, muito obrigado. Foi um prazer enorme falar com vocês. Renata na Itália, o Gustavo no Brasil, em Curitiba. Muito obrigado aí pelo tempo de vocês. Renata, por achar um espaçozinho aí na agenda do Vitório de 4 meses, que obviamente é a prioridade do momento. E até uma próxima vez. Se você tiver algum comentário. Alexandre, só deixar um abraço aí a você, a todos que estão nos seguindo, né? Sempre muito legal a gente ajudar, a dar informações. Eu acho que a história da nossa família vale muito a pena a gente reconstruir e melhor ainda tendo a cidadania italiana junto. E dar valor a isso, né? É bem importante também a gente dar o merecido valor, porque ser um cidadão italiano, ser um cidadão europeu, agrega muito, às vezes, na vida profissional de um jovem. Então, acho que vale a pena a gente se dedicar. Estamos sempre à disposição, aí de braços abertos para atender todos os casos. A gente gosta realmente de ajudar, né? A gente acaba até se envolvendo nas histórias familiares. Então, é realmente muito legal. A gente já está aí há mais de 5 anos e tendo esse prazer de ter também a nossa equipe aqui na Itália. Um beijo grande, Alexandre. Um beijo a todos aí que nos acompanham. Obrigado, Renata. Beijo. Deixa eu só dar um depoimento pessoal que você falou de oportunidade de emprego e tal. Isso aconteceu comigo. Você falou, eu vou contar isso aqui até para estimular, né, quem está interessado, quem está nessa busca. Eu, quando estava na faculdade, eu fiz 2 faculdades ao mesmo tempo. Eu fiz publicidade e fiz jornalismo. E acabei adiantando a publicidade e retardando um pouco o jornalismo. Mas eu já trabalhava na área. E fiz concurso para a BBC em Londres. Aí eu teve problema de greve na USP e tal, que atrasou mais ainda. Quando eu recebi o convite da BBC, porque eu fui aprovado no concurso, mas não tinha vaga. E aí fiquei esperando alguns meses, achei que não ia dar mais. Quando estava para vencer o concurso, me ligaram, falaram, olha, você tem que vir e tal, você consegue vir no mês que vem? Aí eu arrumei tudo para vir, só que eu estava ainda terminando a faculdade de jornalismo. E eu não tinha o diploma. E lá na BBC, eles exigiam, como a lei aqui no Brasil exigia o diploma, eles exigiam dos brasileiros o diploma de jornalista. Mas eu fui como italiano, que não tem a exigência de diploma. Porque eu comecei a trabalhar na BBC e alguns meses depois é que eu colei grau. Colei grau até por procuração, um amigo meu, Vitor Baral, se você estiver vendo aí, muito obrigado. Eu devo uma parte da minha carreira a você. Ele foi lá, amigo advogado, foi lá colar grau por mim, que não conhecia ninguém na turma. Mas é isso, assim, se eu não tivesse o passaporte italiano, eu teria perdido essa oportunidade. Então, isso acontece bastante. Vou pedir licença que o meu italianinho está me chamando. Vai lá. Obrigado, Renata. Um beijo. Arrivederci. Arrivederci. Tchau. Tchau, Gustavo. Obrigado. Um abraço. Até a próxima, gente.